Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje a gente vai falar sobre o caso do Léo Lins, que foi demitido por causa de uma piada. Se eu gostei, é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do professor. A gente lança vídeos aqui comentando coisas da internet todo santo dia. Eu tô fazendo uma série diferenciadas aqui, falando sobre streamers e outras coisas mais, então se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma olhada lá. Tô me esforçando bastante para fazer todo dia um vídeo diferente para trazer para vocês aqui. E, bom, vamos falar sobre esse caso aí do Léo Lins. Ele foi demitido por causa de uma piada que ele fez há 2 anos atrás. Já fica meio estranha a parada por causa disso, né? Como pode você ser demitido por algo que você falou há 2 anos atrás? Não faz sentido nenhum. Mas, bom, primeiramente eu quero falar um pouco sobre o Léo Lins. O Léo Lins, ele é conhecido como um humorista que geralmente pega temas muito pesados. Só que ele é um humorista que ele foca principalmente na parte técnica da comédia. Inclusive, eu comprei um livro do Léo Lins para ver, né, o que ele fala sobre a parte técnica, porque na questão técnica ele é um cara que estuda muito o humor, ele estuda muito as coisas para saber o que falar, para saber quando falar, para saber de que forma falar, para atingir as pessoas da melhor maneira possível. A forma que ele escolheu para fazer humor foi o roasting. Roasting, ele não é muito popular no Brasil. No Brasil, o maior humor, né, o humor mais popular nem é o stand-up, é o humor meio que escrachado, onde você tem um personagem, tipo, você fica fazendo algumas piadinhas sem graça, assim, com aquele personagem. A galera gosta muito disso, tipo Zorra Total. Zorra Total é o humor do Brasil. Porta dos Fundos também tem muito disso, de ter personagens e coisas do tipo, por mais que seja mais moderno, e também seja muito pesado, né? Mas no caso do Léo Lins, ele pegou esse esquema que é muito popular na gringa, que é o roasting, que basicamente é bullying. Você chega lá e começa a zoar um cara, falar algumas coisas pra ele e coisa assim. E isso é basicamente o que faz as pessoas darem risada. Só que, no caso, né, tipo assim, eu particularmente, eu não gosto do conteúdo que o Léo Lins produz. Por quê? Porque eu sinto que falta alma ali dentro, sabe? Eu respeito que o cara estude as coisas na parte técnica, mas eu sinto que as coisas que ele faz geralmente são pra pegar hype, sabe? Por exemplo, quando tava rolando aquelas tretas do Easy Nobre com o Alexandris lá, aquelas questões de gordofobia na internet, muita gente debatendo a gordofobia, tá, pra entender o que é gordofobia, aí o Léo Lins começou a fazer piada com gordo, começou a fazer um monte de piada com gordo pra meio que pegar esse hype, entendeu? Então ele sempre tá tentando pegar um hype diferente. Assim como você tem canais de opinião que sempre estão tentando pegar um hype diferente, fazendo vídeos sobre alguma coisa pesada, coisa do tipo. E nesse caso ele faz piadas, né, pra pegar e conseguir, através do humor, né, atingir essas coisas que estão em alta, assim. Então, tipo, quando você consegue perceber isso, meio que perde um pouco a graça, perde um pouco o sentido, você já sabe o que ele vai falar. Então, no meu caso, não é o humor que faz pra mim. O meu humor, que eu gosto de ver, é o humor nonsense. Eu gosto de ver umas paradas sem noção total, entendeu? É isso que me faz dar risada. Ontem, por exemplo, eu vi um vídeo de uma cadeira que tava presa no chão e tava tendo um tornado ali, sabe? E a cadeira de plástico ficou, sabe? No meio do bagulho. E o tornado levou a casa do maluco, mas a cadeira ficou e eu fiquei dando risada à noite. Eu quase morri de dar risada dessa parada. Então eu sou assim. Esse é o meu tipo de humor. Mas eu respeito, né, que, pô, outras pessoas gostem de outros tipos de humor. Gostem, por exemplo, do roasting especificamente. O roasting, ele tem um problema, que é tipo assim, são piadas pesadas que são ofensivas demais e até mesmo racistas em alguns pontos. Só que quando você vai pra um show de roasting, você sabe que é isso que vai acontecer. É que nem você ir no MMA. Você acha que é certo dar porrada na cabeça da outra pessoa? Não. Você acha que é certo alguém chegar e dar cotovelada no outro cara e quebrar o nariz dele? Não. Você acha que é legal ver uma pessoa se espancando? Não. Mas as pessoas vão lá pra assistir o MMA e dentro do MMA os atletas estão ali pra se bater e se quebrar e alguns até morrem, né? Eu lembro quando o Anderson Silva quebrou a perna dele, que foi um bagulho agoniante. Nunca pesquise isso na internet pra você ver aquele vídeo dele ir dando chute no cara, a perna dele vira um plástico. Nossa, horrível. Então, tipo, é um bagulho absurdo. Isso é... Você não quer ver esse tipo de coisa acontecendo na rua, né? Assim como você também não quer ver alguém chegando falando algumas coisas racistas na rua. E foi justamente o que aconteceu nesse show do Léo Lins. Ele fez uma piada pesada e ele fez uma piada com nordestino, coisa do tipo, uma coisa meio escrota. Não é o meu humor, não é o que eu gosto, mas eu entendo que dentro daquele ambiente, dentro daquele roasting, ou a gente bane, fala proibido fazer esse tipo de coisa, ou a gente simplesmente entende que isso é uma forma de humor negro, né? E, bom, de qualquer maneira, eu
fui atingido, de certa forma, na época que ele falou sobre gordofobia, né? E foi uma coisa que eu achei escroto, mas eu relevei. Eu pensei, bom, é só o cara fazendo o humor dele e pronto, acabou. Não fiquei tipo, oh, meu Deus do céu, temos que acabar com a vida dele. Só que dessa vez, né, tipo, pegaram, trouxeram essa piada à tona e ele foi demitido do trabalho dele por causa disso. E eu fiquei pensando, será que foi isso mesmo? Porque a gente pensa, né? Ele foi demitido do SBT. O SBT tem vários artistas ali que são conhecidos por fazerem piadas piores até. Então, será que foi essa? Será que não era, tipo, algum motivo que precisava? Eu acho que eu penso assim, sabe? Tipo, não sei se é porque eu fiquei velho, mas eu não acredito que as corporações elas têm ideologia. Não acredito que o cara foi lá e demitiu o cara por causa de uma piada. Eu acho que demitiu ele por vários motivos. Falou, o Léo Lins não tá rendendo tanto, ou o Léo Lins não sei o que, ou eu tive uma treta com o Léo Lins, ou alguma coisa, algum gerente dele, alguma coisa assim, e aí tava procurando qualquer coisa ali, sabe, pra ser um motivo pra ser justa causa. Então pronto, teve a justa causa e foi demitido, entendeu? Então eu penso por esse lado, mas eu sou muito inocente, eu sou muito bonzinho quando eu vou pensar nos pensamentos, sabe? Talvez tenha acontecido uma coisa pior, né? Tipo, eu falo isso por causa do caso do Luva de Pedreiro, que isso me afetou bastante, porque eu realmente tava pensando pelo lado positivo da situação e no final das contas era a pior coisa possível que poderia estar acontecendo. E no caso do Léo Lins, a gente não sabe dizer exatamente, mas o Léo Lins ele vai sobreviver tranquilamente. Ele tem o YouTube, ele é conhecido, ele faz os shows dele, ele provavelmente já deve estar rico, milionário, então não vai fazer diferença ter ou não ter esse trabalho que ele vai ter especificamente. O que isso levanta em questão é sobre a liberdade de expressão, né? E aí eu volto a dizer, liberdade de expressão é quando você pode falar o que você quiser, só que é aquela questão, você não pode falar o que você quiser aonde você quiser. A gente pode até falar sobre nível de piada de humor negro, mas vamos pegar e descer num nível mais baixo, por exemplo, e mais simples também. Falar palavrão. Você vai chegar num lugar público onde tem um monte de gente falar um palavrão, xingar uma outra pessoa, falar alguma coisa, você não vai fazer, porque você sabe que é proibido esse tipo de coisa. Você não vai ver na televisão, por exemplo, na novela ou num desenho, alguém pegar e chegar e falar um palavrão pesado, entendeu? Nunca vai acontecer. Ou, sei lá, ter uma cena de sexo explícito 3 horas da tarde num filme, sabe? Tem censura. Acontece esse tipo de censura o tempo todo. Então, sempre tem esse tipo de pensamento acontecendo. Então, nesse caso do Léo Lins, ele estava dentro de um ambiente sem censura. Então eu imagino que não faça sentido a gente pegar e tentar cancelar ele por algo de fora, né? Pelo menos eu penso dessa maneira. Agora, se ele pega e usa essa piada em outro contexto, e que é justamente esse o problema, né? Você tem pessoas que não entendem essa discrepância, não entendem essa diferença, não entendem que existem ambientes e ambientes. Por exemplo, você tá dentro de um show de roasting, ali vai ter todo tipo de piada pesada que você puder. Inclusive, eu já fui em vários shows aqui no Rio de Janeiro e eu entendo, cara. Eu vou lá nesses shows, às vezes dou risada. É humor, né? Humor negro e tal. O cara fala de morte, fala que perdeu o pai, faz uma piada, sabe? Coisa assim, beleza. Você tá naquele ambiente pra isso. Que nem quando você vai pro MMA, você vai pra ver os caras apanharem, tomarem porrada e coisa do tipo, né? Agora, pegar e tirar isso e postar na internet publicamente e falar assim, né? Ou até mesmo a própria pessoa replicar esse discurso como... Porque, vamos lá, esses discursos de piada, de humor, geralmente não são discursos que são levados a sério. Mas tem pessoas que levam a sério esses discursos racistas, xenofóbicos, coisas do tipo, e essas pessoas levam isso pra fora, sabe? E aí, por exemplo, existem ambientes, por exemplo, aqui nos comentários do YouTube. Nos comentários do YouTube a gente sabe que a gente tem várias censuras também, que a gente não pode falar. Então a gente, por exemplo, eu nem quis trazer a piada do Léo Lins aqui, porque senão vai que eu sou banido por causa dela, entendeu? Então eu tenho que me resguardar, é o meu trabalho, e eu tenho que pensar, eu não sou que nem o Léo Lins, não tenho milhões no meu bolso pra poder falar o que eu quiser e não me preocupar com isso, ou talvez falar o que eu quiser e no final das contas receber mais por isso, né? Porque tem gente aqui na internet que acaba explorando isso, como o Léo Lins explora, né? Tipo, ele explora no humor, tem gente que explora na política, falando as coisas, né? Porque elas sabem que elas vão ganhar visualização por causa disso, né? Mas mesmo pessoas que são conhecidas por darem opiniões muito ácidas ou muito agressivas, elas têm se moderado mais, elas têm entendido que funciona dessa maneira. Por exemplo, o Nando Moura. O Nando Moura é um exemplo perfeito, né? De pessoa que começou na internet criando um conteúdo falando sobre influenciador, mudou para fazer um conteúdo falando sobre política, foi muito agressivo nos seus discursos e no final das contas ele mesmo deu 2 passos para trás, depois de perder mais de 500 mil inscritos e também de praticamente ter o seu canal shadow banido da internet, né? Então ele deu 2 passos para trás e agora ele tá aí falando sobre influências, fazendo vídeos mais focados no humor e coisas do tipo, e isso é positivo para ele e é positivo para a comunidade que ele tá criando também, porque no final das contas é isso que ele fazia, né? As pessoas queriam ver o Nando Moura dando rage, reclamando de alguma coisa do
do tipo. Então eu penso dessa maneira. As pessoas têm que, tipo, olhar e refletir. No caso do Léo Lins, ele provavelmente vai olhar e vai refletir. Mas isso vai gerar hype pra ele também, porque vai estar todo mundo falando do Léo Lins. E não só vai falar do Léo Lins dessa maneira, mas vai utilizar o Léo Lins como um mártir ou alguma coisa do tipo. Bom, de qualquer maneira, tá aí o meu vídeo sobre esse tema especificamente. Você concorda, você discorda, escreve nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.